Do teatro para a poesia. Esta foi a trajetória do escritor Marco Antunes. Mas a paixão pelos livros não se limita à produção de obras literárias. Por meio de saraus e oficinas, ele incentiva o contato das pessoas com o mundo da literatura. E é com ele que nós conversamos no primeiro bloco do nosso programa Iluminuras de hoje, que está começando agora. Poeta, escritor e pesquisador, Marco Antunes é também um incentivador cultural. Desde 2003, promove oficinas e cursos sobre literatura na Câmara dos Deputados. Marco, antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação aqui na Biblioteca do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, onde nós estamos gravando hoje esta edição do Iluminuras. E eu gostaria de começar falando a respeito desta faceta do seu trabalho específica, que é esse estímulo à atividade cultural, do contato das pessoas com esse contato, que já foi retratado aqui no Iluminuras, inclusive por conta de escritores que participaram de várias dessas atividades, inclusive na Câmara dos Deputados. Vamos começar com essa. O que é exatamente esse núcleo de literatura da Câmara dos Deputados? Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O Centro Cultural da Câmara dos Deputados procura trazer os assuntos relativos à arte, bem como trabalhos, exposições, tanto na área de artes plásticas, de música e de literatura, para dentro do ambiente da Casa do Povo, que afinal de contas é a Câmara dos Deputados. O Núcleo de Literatura tem 11 anos de existência, ele oferece oficinas, todas gratuitas e aberta a toda a comunidade pode participar, porque ali tem que ser um fórum de debate literário e de arte permanentemente. E também pela internet, com o Desafio dos Escritores, tanto essas oficinas presenciais, quanto essa modalidade de oficina, que é o Desafio dos Escritores, que é feita para o Brasil inteiro e, como a gente já falou aqui, até pelo mundo, né? Para pessoas de Angola, teve um vencedor de Portugal, tem uma pessoa de língua portuguesa do Japão, né? E os saraus da Câmara, que é a culminância de um trabalho bimestral de leitura de determinados autores ou de determinados temas. Esse desafio que é feito pela internet, como você bem disse, ele possibilita a participação de pessoas de lugares muito variados. Isso seria uma prova de que, no momento em que se fala muito a respeito da entrada dos livros digitais e que se questiona o papel do próprio, sem querer fazer um trocadilho, o papel do livro de papel, mas isso é uma prova de que, no que se refere à internet, ela é uma ferramenta que pode ser muito útil no desenvolvimento da literatura? Ela tem que ser. Eu acho que a internet hoje, que ignorar a internet e as novas mídias é um atraso mental, né? A gente vai bancar o velho do Restelo. Eu acho que o livro de papel ele vai continuar tendo o lugar dele, até pelo prazer, pelo próprio fetiche que tem o livro de papel. Mas eu, por exemplo, não tenho problema nenhum com as novas mídias. Acho bastante interessante e acho que a internet tem que ter esse papel, sim, né? E mais, aquele isolamento da escrivaninha, que era o grande problema do escritor, porque ele produzia e, de repente, ele tinha que esperar todo aquele processo da edição, né, do lançamento, o leitor levava o livro para casa, o leitor participava dessa obra, agora construindo a obra com a sua própria vivência, e depois se devolvia para o autor. A internet acabou com tudo isso. A internet faz com que o contato do autor com o seu público seja imediato. Inclusive, você está com um projeto agora que são 16 ou 17 escritores em plena fase de produção pela internet. Como é que é isso? Nós selecionamos 16 pessoas que tivessem condições, escritores já publicados ou que ainda não tivessem sido publicados, mas que tinham condições de desenvolver uma obra de grande fôlego como um romance, para produzir romances em torno de 120 páginas, visualizando uma medida como essa, dividido em 10 partes. Eles vão me entregando a cada semana, ou 15 dias, ou um mês, de acordo com o ritmo de produção de cada um, parte dessa obra. Então, eu dei para cada um deles um tema e uma história, e eles desenvolvem. Tudo isso é negociado comigo. Eu funciono como uma espécie de editor virtual. Quando chegamos à conclusão que editor e autor estão com o capítulo pronto, a gente publica aquele capítulo. Então, as pessoas estão seguindo esses 16, na verdade 17 romances, à medida que ele está sendo escrito. Normalmente, qual é o perfil
desses, digamos assim, novos escritores? São, na verdade, pessoas que já escrevem há algum tempo, ou também há pessoas que escrevem há relativamente pouco tempo, mas que têm um talento e que eles têm se revelado como pessoas que realmente podem escrever? De certa forma, acontece exatamente como acontece nas minhas oficinas. Em geral, na oficina, a pessoa chega lá e diz assim, eu posso assistir às aulas só como ouvinte, porque eu não escrevo nada. Claro, pode assistir, mas isso nunca termina assim, né? Na outra, 2 semanas depois, ela traz já um textinho, né, ainda tímido para ler, né, recebe uma crítica negativa aqui, uma positiva ali, ela vai melhorando. De repente, ela está escrevendo e, quando eu via, eu tinha pelo menos 12 escritores das oficinas com livros publicados. O mesmo acontece no desafio. As pessoas entram, vamos testar. Eu sempre quis escrever, sempre gostei de escrever. Outros não. Outros já escreveram a vida inteira, nunca publicaram. E quando as pessoas fazem um concurso literário, e essa era a minha questão fundamental com o desafio, você manda o seu livro para um concurso literário. Você sabe se você ganhou ou não, mas você não tem um retorno. Você não sabe se aqueles jurados pelo menos consideraram a sua obra, se a sua obra esteve entre as finalistas. Ali não, ali você sabe. É o que eu digo, eu procuro retratar um público. Eu tenho professores de literatura, eu tenho escritores, eu tenho bons leitores. Essas pessoas dão a sua opinião. Leria, não leria, gostei disso, não gostei daquilo. E o escritor ouve, filtra, corrige, não corrige, e de acordo com as notas ele vai passando de fase a fase. Então, um grande efeito didático, então. Acima de tudo, é didático. Agora, Marco, além desse trabalho de incentivo, a cultura de coordenação, praticamente, desses diversos grupos, você ainda tem encontrado tempo também para se dedicar à própria escrita. Eu gostaria de falar a respeito de um trabalho que você tem que ele tem uma base relacionada à estética, digamos assim, não sei se eu posso dizer dessa forma, com o tarô, mas com arcanos pessoais. Explica para a gente como é que é isso. O primeiro livro, por exemplo, eu tentei fazer com as cartas do tarô. Os enamorados, o mundo e a morte. Aos poucos eu fui percebendo que eu não tinha esgotado esses temas e precisava abrir outros temas que comporiam assim, uma espécie de cosmovisão do autor, da obra que eu desejava fazer. Então, eu pensei em 21 arcanos de um tarô pessoal. Então, fizemos o portal, que se refere à morte, o viajante, o teatro, segundo arcano de um tarô pessoal, o espelho, terceiro arcano de um tarô pessoal, o amor, quarto arcano, o Romeiro, quinto arcano, o livro, que é a própria literatura, o sexto arcano. Então, cada um desses livros vai abordar um desses temas. O que não quer dizer que no futuro eu não venha escrever um poema de amor que eu possa incluir no livro O Amor, ainda que eu já esteja vamos dizer, no 20º arcano. Não é? Os temas, em princípio, estão abertos, mas eu penso ter dado já a medula, o suporte temático de cada um desses temas. Andando pela rua ousada, onde todos os crimes já foram cometidos e mastigando velhas notícias sonolentas, percebo que nada mais pode me despertar senão a morte. Infame, sem tiros. Morte feita uma reprise do cinema Odeon. Os postes estão levemente bêbados, as ruas desgovernadas e o mar de ressaca. Semáforos indecisos flertam comigo. Finjo que não percebo a insinuação da lua. Eu ainda faço noite. E o leiteiro entrega o sol de porta em porta. Uma pergunta inevitável a essa altura do campeonato embora já tenhamos falado a respeito do papel do livro também, mas alguma preferência em relação à obra publicada em papel ou à obra publicada por meio digital, inclusive pela internet? Não, não mesmo. Eu gosto de todas as mídias e acima de tudo, em todas as minhas oficinas, falo muito com os meus alunos. Eu digo, literatura escrita é uma bobagem. A literatura é um fenômeno oral. Os meios que você usa para isso, até um determinado momento, foi o papel. Depois de um determinado momento, pode ser a internet. Mas vamos lembrar que a própria poesia, ela era coisa dos trovadores, ela era cantada, não é? A letra de música, ela hoje em dia passou a assumir um caráter eminentemente poético. A poesia é música. E mesmo a prosa,
Eu só consigo entender a prosa como oralidade, como teatro. Eu, quando pego Grande Sertão Veredas, é um exemplo um pouco óbvio, porque ele começa com travessão, não nada, tiros que só ouviu for de briga de homem, não, veja e mira em árvore, embaixo do córrego. Isso já tem todo o trabalho dramático por trás disso. Mas quando eu pego um Machado de Assis, por exemplo, que não começa com travessão, ele vai dizer coisas como: cuida haver dito que Marcela morria de amores por Xavier. Morria? Não, Marcela vivia. Viver não é a mesma coisa que morrer, assim o dizem todos os joalheiros. Gente muito vista na gramática. Olha, todo esse diálogo, não é? Essa brincadeira, essa crítica à frase que ele acabou de fazer, tudo isso é muito teatral. Tudo isso é oral. Para mim, literatura é isso. Literatura é oralidade. Fugiu disso, você acaba com um texto, vamos dizer, esquizofrênico. Não é? Quer dizer que é o que você pode ter, por exemplo, vão me matar por dizer isso, mas o texto do Rui Barbosa, ele é excessivamente escrito. Ele é quase um texto técnico, porque fora da técnica o que você tem é literatura. E literatura é oral. Literatura é teatralidade ocasionalmente escrita. Marco, para as pessoas que quiserem participar, ter mais informações a respeito desse trabalho, como é que elas podem fazer? Basta escrever para literatura de câmara, tudo junto, @uol.com.br. Eu vou repetir, literatura de câmara, @uol.com.br. Para 2013 agora, quais são os projetos? Bom, para 2013 nós vamos continuar com os romances, nós vamos trabalhar com poetodrama, que é um dos desafios, Contos do Vaticano vai ser o primeiro desafio dos escritores, nós vamos ter 4 saraus que já estão definidos, o primeiro é da Grécia Antiga à Turquia Moderna, o segundo Rio de Janeiro, homenageando os 100 anos de Vinícius de Moraes, o terceiro, Casa Grande Senzala, As Três Raças Tristes, e o quarto, Estado do Paraná, que vai se chamar Literatura do Frio e Leite Quente. Olha, Marco, eu queria te desejar boa sorte na continuidade desse trabalho durante todo o ano de 2013, desejar boa sorte para você que está aí assistindo e que está pensando, de repente, em se manifestar, dar vazão a essa sua via de escritor que talvez esteja ali pronta para sair. Perder a timidez, né, Marco? Com certeza. Então fica essa recomendação para você. Agradecer ao Marco pela participação aqui na Biblioteca do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e, mais uma vez, boa sorte na continuidade do trabalho. O prazer foi meu. E não saia daí, daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo bloco do nosso programa Iluminuras de hoje, falando a respeito exatamente desta tendência de divulgação da literatura. Nas faculdades de Direito, há a formação de grupos que estão estudando Direito e Literatura. Eu vou conversar com o professor Luiz Carlos Martins Alves, que é exatamente o professor que criou um grupo desse tipo em uma faculdade aqui de Brasília. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. O Iluminuras está de volta e neste segundo bloco eu converso agora com o professor de Direito Constitucional, Luiz Carlos Martins Alves, que, entre outras coisas, é também apaixonado por literatura, tanto que tem um grupo de estudos sobre Direito e Literatura em uma universidade aqui de Brasília. Obrigado, Cadu, pelo convite. Nós temos um grupo de pesquisa, Direito e Literatura, que a gente resolve estudar, analisar as relações, né, que são muito íntimas, entre o direito e a literatura no direito e o direito da literatura. Por quê? Porque o direito é uma literatura de caráter normativo. No direito, a gente lê, né, sobre os fatos, o relato dos fatos, a gente lê sobre as leis, as normas, a gente lê as sentenças e decisões judiciais, as peças dos advogados, dos acusadores, do Ministério Público, dos defensores, enfim. Então, o direito é uma grande literatura, só que uma literatura de caráter normativa, né? Ela não tem, o direito não tem o mesmo caráter, digamos que estético, que a literatura em si, por si, tem. Então, esse grupo tem essa finalidade de apresentar, de intensificar essas discussões, essas proximidades entre o direito e a literatura. A gente estudou praticamente quase todas as obras de William Shakespeare, né? E começamos por aquela que seja mais próxima
do direito, que sempre é apresentada, que é o mercador de Veneza, com aquela questão do contrato e a interpretação do contrato, né? No qual o mercador, o Antônio, se dispõe a entregar uma libra de carne, né, se acaso não cumprir, como cláusula penal, essa libra de carne, se acaso não cumprir com o contrato inicialmente feito. E, como ele não cumpre, o judeu, né, o Shylock, resolve cobrar essa cláusula penal, essa libra de carne. Mas no contrato, e aí é a grande discussão shakespeariana, que depois a gente vai ver no Auto da Comparecida também, né, se tinha ou não que derramar uma gota de sangue. Se poderia ou não ser derramada uma gota de sangue no cumprimento desse contrato. E a partir dessa obra do Shakespeare, O Mercador de Veneza, a gente vai analisando outras obras shakespearianas em que tem alguns aspectos jurídicos, ou não, pela beleza em si, pela parte estética em si, da literatura, da obra shakespeariana. Para o ano de 2013, nós vamos ler vamos analisar todos os romances de Machado de Assis. Perspectivas agora para 2013 em relação a Machado de Assis, mas aí eu lhe faço uma pergunta também, porque é um escritor que tem um valor, especificamente no seu caso, por conta do impacto que teve a primeira leitura de Machado de Assis. Também, além do peso do próprio escritor, é claro, sim, inegável, e da perspectiva para 2013, mas há um aspecto pessoal também em relação a isso. É verdade. Machado me impactou desde o início, me capturou desde o início, e não tem como não ser capturado, né, pela literatura, pela escrita, pelo lirismo machadiano, né? Eu sempre faço questão de dizer que a frase machadiana contida, no qual ele fala que ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa memória estas memórias póstumas, aquilo, até hoje, eu nunca consegui esquecer de tão impactante que restou. E aí, depois de ter lido Shakespeare, eu falei, vamos agora voltar para um autor também universal, que é Machado de Assis, também universal, e um autor nacional. Então a gente faz um pouco de pêndulo, né? Shakespeare, Machado, depois a gente vai para um autor estrangeiro, universal. É claro que não dá para se antecipar, já que se trata exatamente de um grupo de pesquisa. Existirão as leituras como ato físico e depois as leituras, as interpretações serão feitas. Então não dá para antecipar o que pode acontecer. Mas, assim, grosso modo, alguma expectativa em relação ao que pode sair a partir dessa leitura que será feita em 2013? A minha principal expectativa e razão de ter desses grupos, ela é muito mais pré-jurídica do que jurídica, ou vamos chamar de pós-jurídica. Em que sentido? Quando eu estava na faculdade, na disciplina Introdução ao Direito, um professor que eu tive, a Mauri Teixeira Nunes, no começo das aulas, logo no começo do semestre das aulas, ele falou uma coisa para a gente seguinte: olha, o bom profissional de direito é aquele que domina a palavra. Então, dominem a palavra. Sejam senhores da palavra. Quando eu fui estagiar com um advogado penalista, um criminalista muito bom, lá do estado do Piauí, Salles Palha Dias, ele me entregou os autos de um processo. Nunca tinha visto uns autos na minha vida. Olhou e disse assim, olha, aí tem um problema, descubra qual problema é, descubra as soluções e conte para mim uma história bem convincente. E aí, quando eu fui trabalhar e fui conversar com ele, fui peticionar, eu fui perguntar para ele o que era uma petição. Comecei a faculdade ainda. Aí ele chegou para mim e falou assim, Luiz Carlos, uma petição é uma historinha bem contada e convincente que a gente faz para o juiz. Então, veja, a ideia da literatura é a gente aprender a dominar a palavra e a contar histórias. É o que a gente faz no direito. A gente conta histórias. Veja que, lá no Supremo, quando começa um julgamento, o início do julgamento é com um relatório. É um relato. Um relato de fatos ou de supostos fatos acontecidos. Depois do relatório, vêm as sustentações orais, que são falas. Posteriormente,
votos e mais falas faladas, né, oralmente, ou as escritas. Então, quando se tem bom domínio, se estuda literatura, se lê boa literatura, automaticamente a gente está preparado para ter o domínio da palavra e o domínio de histórias e relatos. Então, o que eu quero? É municiar aquelas pessoas que estão fazendo parte desse grupo, sobretudo para que estejam preparados a contarem boas histórias. As histórias convincentes. Né? As histórias convincentes. Porque o professor faz isso em sala de aula, a gente tem que ter essa capacidade de dar uma aula que prenda a atenção do aluno interessado, o advogado com as suas petições, os juízes, os magistrados com suas decisões, e por aí vai. Né? Então, a função principal, o que a gente quer mesmo, é municiar os membros dos grupos com essas características. Agora, também é possível sair desse grupo, né, desse grupo especificamente, monografias de final de curso, dissertações de mestrado ou até mesmo teses de doutorado, tendo isso em perspectiva. Né? É essa relação entre o direito e a literatura, ou buscar em obras literárias fundamentos para analisar, para construir dissertações ou teses de doutorado. Há uma movimentação no sentido de se procurar o entendimento do direito em relação não apenas à literatura, mas às artes, cinema, porque na UNB nós estamos com curso dessa forma. Aqui em Brasília há pelo menos 3 referências, incluindo com a do Uniceub, nessa vertente. Isso é uma novidade, uma movimentação recente? É uma boa novidade, uma boa movimentação. Propus a um amigo fazer um direito e música. Eu até brincava que uma das minhas propostas era analisar o direito e o processo penal nas músicas de Bezerra da Silva, né? Para dar um pouco de alegria, esse lirismo nas questões jurídicas. Então, há esse movimento aqui no Distrito Federal, nas principais instituições de ensino superior, em que quem tem interesses, além do estritamente jurídico-normativo, em visitar, em passear por outras áreas da arte, da estética, sobretudo, né, no sentido amplo da estética, no meu caso, a literatura, em que se pode fazer isso. Isso é muito interessante, isso é muito, muito rico. Eu acho que a confirmação institucionalizada justamente de que cultura só faz bem. Professor, eu queria desejar muito boa sorte na continuidade desse trabalho, não apenas como advogado, mas aqui especificamente também nessa pesquisa sobre literatura, e muito boas conclusões a respeito de Machado de Assis durante o ano de 2013. Muito obrigado pela participação. Agradeço ao convite e parabenizo você também pelo programa e a toda a sua equipe. Muito obrigado. E agradecemos também, como sempre, a sua participação conosco aqui na TV Justiça, na nossa revista eletrônica sobre literatura, que volta na próxima semana. Até lá, tchau!